Olá, olá, aqui é o Alex Queiroz que está falando, pastor do Projeto Capital, a igreja que está começando aqui na cidade de Brasília. E nós estamos começando uma nova série de mensagens e estamos muito felizes e entusiasmados com essa nova série. Ela se chama Fundamentos. Nós vamos trabalhar aqui alguns fundamentos essenciais para a vida da igreja, né? Existem muitas pessoas que estão chegando na nossa igreja. E para fazer parte da nossa igreja, existem alguns passos que começam com alguns vídeos que a gente passa para as pessoas assistirem em casa mesmo, e depois a gente, no nosso processo existe café, a gente conversa e também tem um encontro presencial. E se você quiser conhecer mais sobre a nossa igreja, o Projeto Capital, que é a Igreja Nova Capital, se você quiser nos conhecer, por favor, entre em contato com a gente, vai ser um prazer falar mais sobre a nossa igreja para você. E também não apenas falar sobre a nossa igreja, falar de nós, falar sobre você, às vezes você só quer conversar. Então entre em contato com a gente, vai ser um prazer te conhecer. E para as pessoas da nossa igreja que estão conhecendo mais da nossa igreja, estão querendo saber mais, a gente então precisa alinhar algumas coisas que são fundamentais. E por isso estamos com essa nova série chamada Fundamentos, ok? A gente vai falar sobre Bíblia, a gente vai falar sobre ceia do Senhor, batismo, algumas coisas que são fundamentais para sermos igreja, para vivermos igreja juntos, tá bom? E na mensagem de hoje, a primeira mensagem dessa série, a gente vai falar sobre o fundamento chamado Bíblia. A gente vai falar como a Bíblia é importante, é relevante, é inegociável, como que a Bíblia é nossa regra de fé e prática, como nós podemos, como devemos enxergar a Bíblia e como que a nossa igreja enxerga o que é a Bíblia. Vamos lá? Então, eu queria começar te contando uma história. Eu me lembro quando eu fui no seminário, eu fui para o seminário Palavra da Vida, lá em Atibaia, São Paulo, em 2008. E quando eu cheguei no seminário, no meu primeiro ano, eu sabia pouca coisa de teologia. Na verdade, eu achava que sabia muito, mas a verdade é que me ensinaram uma teologia muito centrada no homem. E lá no seminário, eu descobri que é tudo sobre Jesus, inclusive a Bíblia, né? E o que acontece? Eu me lembro como se fosse hoje de uma aula em que o professor ele falou que lá em Mateus capítulo 18, mais pro final ali do capítulo 18, tem um versículo que fala assim: pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei também. Quantas vezes você já foi num culto e você ouviu alguém pegar o microfone e falar: olha, Deus está aqui nesse lugar porque a palavra de Deus diz o quê? Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali eu estarei? É ou não é? Eu já tinha ouvido isso várias vezes, em vários contextos, reunião de igreja dentro de um templo, nas casas, reunião de oração. Quantas vezes eu não ouvi isso? E aí o professor do seminário ele vira e fala: olha, esse versículo não está querendo dizer que Deus se faz presente quando 2 ou 3, 2 pessoas se reúnem. Eu falei: como não? Está escrito aí, olha, leia o versículo, é isso que está querendo dizer sim. E ele falou: não, você precisa ler o contexto. Você já leu o contexto dessa passagem? Você já viu em qual contexto esse versículo está inserido? E eu: não, mas é isso que o versículo está dizendo. Ele leia o contexto. E você vai ver que Deus se faz presente quando a igreja toma uma decisão de exortar pessoas e tomar uma decisão sobre a permanência de pessoas no meio da igreja. Eu falei: imagina que absurdo e tal e tal. E, gente, por que eu estou contando essa história? Porque o professor, além de falar que o professor teve que ter muita paciência comigo, não apenas esse, mas todos os professores do seminário, porque eu questionava tudo. Pensa num seminarista chato, esse era eu, ok? E além de falar dessa minha experiência lá no seminário, gente, eu descobri ao longo do seminário que eu lia a Bíblia de maneira errada, sabe? Eu lia os versículos fora do contexto. Eu li os textos fora do contexto maior. E eu tenho uma coisa para te dizer. A Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, ela tem uma linha mestra sobre um contexto, sobre uma grande narrativa, sobre uma grande história, sobre uma pessoa, Jesus Cristo. E quando a gente
não entende essa grande perspectiva da Bíblia, a gente corre o risco de ler a Bíblia de maneira equivocada. Então, nessa primeira mensagem eu queria falar 4 coisas. Primeiro, como não devemos ler a Bíblia. Segundo, por que algumas pessoas desconfiam tanto da Bíblia, ou seja, não confiam na Bíblia. Terceiro, eu vou falar por que a Bíblia merece confiança. E quarto, eu vou falar quais são os perigos das pessoas desconfiarem da Bíblia. Beleza? Então vamos começar. Primeira coisa, como não devemos ler a Bíblia, ok? Como não devemos ler a Bíblia? Você não pode ler a Bíblia como uma coletânea de sabedoria ou de histórias. Exatamente. Tem muitas pessoas que falam, a Bíblia é um livro de sabedoria. E se a Bíblia é um livro de sabedoria, então eu vou ler a Bíblia para ficar mais sábio. Não é dessa forma que você deve ler a Bíblia. A Bíblia é muito mais do que isso. A Bíblia não é sobre o que você deve fazer para adquirir sabedoria. A Bíblia também não é uma coletânea de histórias, sabe? Olha, eu conto as histórias bíblicas para os meus filhos e a gente vai entender como Noé, o que Noé fez, a gente vai imitar o que Noé fez, a gente vai imitar o que Moisés fez, a gente vai imitar o que o rei Davi fez para vencer o gigante Golias. Não é isso. A Bíblia não é uma coletânea de ensinos para que a gente possa replicá-los na nossa vida. Gente, a Bíblia, como eu já afirmei, ela tem uma linha mestra. Toda a Bíblia, ela se conecta. Ela é como se fosse um grande quebra-cabeça, narrando uma única e grande história, apontando para o sacrifício, a vinda, a ressurreição e a volta de Cristo Jesus. E de maneira mais clara ainda, toda a Bíblia aponta para uma mensagem, que é a mensagem do Evangelho. A Bíblia é a mensagem do Evangelho, ela aponta para a mensagem do Evangelho, criação, queda, redenção e restauração. Então, como não devemos ler a Bíblia? Primeira forma, não devemos ler a Bíblia como uma coletânea de sabedoria ou de história. Segunda coisa, não devemos ler a Bíblia como uma caixinha de promessas. E se você é uma pessoa que está há muito tempo na igreja, provavelmente os seus avós ou os seus pais, eles tinham uma caixinha que tinha vários versículos, né? E aí você acordava pela manhã, muitas pessoas elas tinham um hábito de falar, o que Deus quer falar comigo hoje? E pegavam daqueles papelzinhos com o versículo e falava, é isso que Deus quer falar comigo. Não, gente. A Bíblia não é uma caixinha de promessas. Você não pode pegar o versículo fora do seu contexto e falar, é isso que Deus quer falar comigo. Entende? Parece que as pessoas buscam uma promessa específica para elas mesmas. Mas a Bíblia, ela fala muito mais do que promessas. Por exemplo, a Bíblia fala sobre julgamento, condenação. Tem pessoas que querem ficar só com as coisas boas da Bíblia, né? Vamos falar do amor, não vamos falar de condenação, não. Então elas pegam apenas versículos bonitinhos, fora do seu contexto, e falam, é isso que a Bíblia quer falar comigo. Não, não é isso. Terceira forma de ler a Bíblia errado. Não devemos ler a Bíblia como o livro da religião cristã. Se você for ver as religiões, elas possuem alguns livros que podem ser ditos como o livro daquela religião. Então, o Alcorão é o livro dos muçulmanos, né? E você vai pegar os escritos de Ellen White, é o livro dos adventistas. Você vai ver lá, por exemplo, muitas pessoas que pegam os escritos de Allan Kardec e falam, nós somos kardecistas e vamos seguir o que Allan Kardec fala. Gente, a Bíblia não é o livro da religião cristã, ok? Porque a Bíblia é muito mais do que o livro da religião. Ela não representa a nossa religião. Até mesmo porque a Bíblia ela é utilizada por muitas religiões e muitas vezes de maneira equivocada. Ok? Então, uma coisa que a gente precisa entender é que a Bíblia ela é a palavra de Deus e a gente vai ver isso já já. Então não devemos achar que a Bíblia é o livro da religião cristã. Inclusive, só um parênteses muito importante, a gente fala que a nossa igreja é uma igreja bíblica. Gente, isso não significa apenas que a gente utiliza a Bíblia. É muito mais do que isso. Por quê? Porque a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Exatamente. Tem muitas pessoas que usam a Bíblia para falar o que elas querem. Então, é muito mais do que isso. A gente precisa ler a Bíblia da maneira correta. Quarta maneira errada de ler a Bíblia, como um manual para ir para o céu. Gente, tem muitos cristãos que leem a Bíblia dessa maneira.
que parece assim, que fala, olha, é sobre Jesus sim, mas é sobre ir para o céu. Você precisa ir para o céu e para ir para o céu você precisa ler a Bíblia. Muitos cristãos limitam a mensagem do evangelho a isso. Olha, você precisa de salvação, você está indo para o inferno. E se você está indo para o inferno, para você ser salvo, você precisa de Jesus. E a Bíblia é sobre te livrar do inferno. Gente, eu creio nisso, que a mensagem do evangelho é uma mensagem de salvação que nos livra da nossa condenação, porque Jesus já sofreu a nossa condenação no nosso lugar. Entretanto, a Bíblia, gente, a Bíblia não é apenas isso, sabe? A Bíblia não é apenas sobre nos levar para o céu, é muito mais do que isso. Quinta maneira errada de ler a Bíblia, como um horóscopo gospel. Né? Gente, um horóscopo, ele revela as coisas do futuro, ou fala sobre a sua personalidade, ou fala de coisas que vão acontecer. E tem muitas pessoas que pegam a Bíblia tentando adivinhar o que elas precisam fazer, como eu preciso me comportar. Gente, a Bíblia não é um horóscopo gospel, ok? Tem pessoas que procuram a Bíblia para saber o que Deus tem para dizer para elas, como se fosse uma coisa mística. Não é assim. Sexta maneira errada de ler a Bíblia, como princípios importantes para a vida. Gente, a Bíblia possui princípios maravilhosos. Gente, quem aplica os princípios da Bíblia com certeza absoluta encontra bons caminhos para a felicidade terrena. Mas existe um grande problema com essa abordagem. A Bíblia é muito mais do que os seus princípios. Por quê? Porque se a Bíblia é apenas um livro de princípios, significa que eu preciso pegar a Bíblia, entender os princípios e aplicar os princípios. Mas se você for ver toda a Bíblia, ela mostra que nós não conseguimos cumprir todos os princípios. Nós não conseguimos alcançar o padrão dos princípios de Deus. Não existe ninguém na Terra que consegue aplicar todos os princípios da Bíblia. Só existiu um homem que foi capaz de aplicar todos os princípios e cumpriu a lei de maneira perfeita. Foi Jesus Cristo. Então a Bíblia não é um livro com princípios importantes para a vida. Sabe por quê? Porque a lei de Deus está lá para mostrar que nós precisamos de um Salvador. E esse Salvador não somos nem eu e nem você. E última coisa, não devemos ler a Bíblia como um livro de autoajuda. Gente, a Bíblia não é um livro de autoajuda, a Bíblia é um livro da ajuda do alto. Se você tentar olhar para a Bíblia para achar coisas que você vai fazer para se melhorar, está entendendo? Gente, tem muita teologia coach hoje dentro das igrejas, falando, olha o que você precisa fazer para ser uma pessoa sensacional, olha o que você precisa fazer para ter um mindset, olha o que você precisa fazer para ter uma releitura de como as coisas estão acontecendo. Deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia não é sobre você, e tenho mais para te dizer, a Bíblia nem foi escrita para você. Ficou chocado com isso? A Bíblia foi escrita para pessoas dentro de um determinado contexto. Entretanto, a gente sabe que aqueles escritos para aquele povo, dentro de um determinado contexto, dentro de uma determinada cultura, essa história, essa narrativa nos conduz à compreensão da mensagem do Evangelho, nos conduz à compreensão de quem é Deus, de quem nós somos, e nos conduz à compreensão da necessidade de um Salvador, de salvação, de princípios que vão nortear a nossa vida a partir de um novo nascimento. Então, a Bíblia, como devemos entender a Bíblia? Como devemos ler a Bíblia? Como uma grande narrativa. A narrativa da mensagem do Evangelho. A Bíblia possui uma linha mestra, e se entendermos a narrativa bíblica, entenderemos então como devemos lê-la. Como devemos ler a Bíblia. Ah, Alex, eu queria aprender mais sobre isso. Eu vou te dar uma dica. Vai lá no nosso YouTube, Igreja Nova Capital, e lá tem uma série de mensagens, 3 mensagens. O nome da série é Entenda, como entender a Bíblia. E lá a gente vai falar de maneira muito mais clara, específica e detalhada sobre essa linha mestra da palavra de Deus, ok? Então, primeira coisa que a gente viu aqui, como não devemos ler a Bíblia. A segunda coisa que a gente vai responder é, por que pessoas desconfiam tanto da Bíblia? Por que tem pessoas que não confiam
da Bíblia. Eu vou te dar 2 razões. Primeira razão, porque cristãos entendem a Bíblia de maneira equivocada. Tem pessoas que são cristãs, mas não sabem ler a Bíblia. E eu te falei, eu fui para o seminário e eu considero que eu era uma dessas pessoas que lia a Bíblia de maneira errada, até alguém me ensinar a maneira certa de ler a Bíblia. Tem um teólogo chamado Graham Goldsworth e ele fala assim, teologia bíblica envolve a busca pelo grande quadro. É dessa maneira que a gente deve ler a Bíblia. Teologia bíblica envolve a busca pelo grande quadro, a visão geral da revelação de Deus. Uma característica da natureza da revelação bíblica é que ela conta uma história ao invés de apresentar princípios temporais abstratos. E com isso, a teologia bíblica se preocupa com a maneira como essa história que Deus conta foi entendida pelos seus leitores originais e como essa história pinta para nós um grande quadro para nós aplicarmos no nosso contexto e para os leitores de hoje. Entende? Então esse teólogo está falando, olha, a Bíblia é um grande quadro que teve um público específico, mas a Bíblia sendo compreendida dentro da sua intencionalidade contextual, ela pode e deve ser aplicada para nós hoje, porque a Bíblia não é algo que a gente vai pegar para nós aplicarmos. A Bíblia é sobre o que Deus fez, é como Deus conta a grande história da humanidade. Então, por que as pessoas desconfiam tanto da Bíblia? Porque cristãos entenderam a Bíblia ao longo de muitos anos, e talvez você tenha 50 anos dentro de uma igreja, 60 anos dentro de uma igreja, e você está lendo a Bíblia durante 60 anos de maneira equivocada. Será que, eu fico imaginando, será que alguém que está me ouvindo teria a humildade de reconhecer, será que eu li a Bíblia de maneira errada? Eu espero que, se esse é o seu caso, que você tenha humildade suficiente para querer buscar a maneira certa de ler a Bíblia. Então, por que as pessoas desconfiam tanto da Bíblia? Primeiro, porque cristãos entenderam a Bíblia de maneira equivocada, leram a Bíblia de maneira equivocada. E a segunda razão é por causa do racionalismo iluminista. Deixa eu explicar um pouquinho mais sobre isso, né? E aqui eu vou falar um pouquinho sobre história. Surgiu no fim do Renascimento uma ideologia, um movimento chamado de racionalismo, e ele ganhou muitas forças durante a modernidade. Os racionalistas, eles admitem que a única fonte de conhecimento é a racionalidade pura. E o grande ícone do racionalismo se chama René Descartes, né? E ele escreveu um livro chamado O Discurso do Método, em 1637. E nesse livro ele escreveu uma frase que ficou conhecida durante muito tempo. E a frase é: penso, logo existo. O que René Descartes com essa pequena frase estava falando é que nós só podemos falar sobre existência a partir do conhecimento. Sem conhecimento, a existência ela não tem valor algum. Ele estava elevando o conhecimento acima da existência. E ele estava falando assim, em outras palavras, se você for de uma maneira mais criteriosa, mais profunda analisar o que Descartes estava ensinando, ele estava falando, olha, pouco importa se existe alguma coisa, porque o que vale mesmo é o nosso conhecimento e a maneira como nós enxergamos ou pensamos a existência. Então, assim, se Deus existiu, isso para mim não faz o menor sentido, era o que Descartes falava. Porque para o cristão, e eu não sei se você está percebendo isso, o racionalismo ele vai de encontro ao evangelho. Ele fala contra o que a palavra de Deus diz, porque a palavra de Deus diz que a existência precede, vem antes do conhecimento. E o que René Descartes estava falando é, o conhecimento é mais importante do que a existência. Ele elevava o conhecimento acima da existência. Então, para ele, falar de um Deus que existiu durante toda a eternidade, antes do conhecimento existir, não faz o menor sentido. E o iluminismo, da mesma forma, se iniciou como um movimento cultural europeu lá no século XVII e XVIII. E o pensamento iluminista foi importante para o desenvolvimento da ciência e do humanismo, que pregava a centralidade e a racionalidade humana. Eu não sei se você sabe, mas os iluministas, eles acreditavam na disseminação do conhecimento, como forma de enaltecer a razão em detrimento do pensamento religioso. Então, pessoal, vale ressaltar que os iluministas, eles não eram ateus, porém, eles acreditavam que o homem chegaria a Deus por meio da razão.
E aí vem, depois de René Descartes, uma figura extremamente importante para o racionalismo e iluminismo, que foi Immanuel Kant. E Kant, ele foi uma pessoa que tentou resolver o problema da conciliação entre o conhecimento e a existência. E, na verdade, ele não apenas tentou resolver essa questão do conhecimento e existência, do ontológico e epistemológico, né? Ontológico é realidade, as coisas existem. Epistemológico é como a gente conhece e entende as coisas, né? Então, os filósofos, eles tentaram conciliar essas duas coisas e eles elevaram o conhecimento. A existência só faz sentido diante do conhecimento. E aí vem Immanuel Kant e ele fala, olha, não é apenas isso. Tem o conhecimento, tem a realidade, tem a experiência, o empirismo. Então, Kant, ele foi uma das pessoas mais importantes para o pensamento racionalista e iluminista. Kant, ele não negava a realidade, mas ele falava, se ela existir, ela não nos importa, pois ela só faz sentido a partir de nós mesmos. Ou seja, para Kant, o homem e a capacidade do homem em explicar alguma coisa é que valia. Então, por exemplo, se alguém falasse assim, Jesus ressuscitou. Ah, é? Jesus ressuscitou? Então prova. Explica. Se você não conseguir explicar, então não importa se isso é um fato ou não. Isso deve ser rejeitado, pois o conhecimento está acima da existência, dos fatos e até mesmo das experiências. Ou seja, com isso a ontologia se tornou quase desnecessária. A realidade se tornou desnecessária, pois o conhecimento ganhou muita evidência em relação à realidade. Ou seja, o sujeito determina o significado da realidade. Você entendeu? Ou seja, para a filosofia racionalista, eles falavam que, olha, o que importa, o que determina a realidade é a nossa capacidade de conhecê-la e explicá-la. E daí vem o relativismo. Se as pessoas não conseguem explicar ou provar alguma coisa, ela pode ser descartada. O homem deixa de ser intérprete para ser o criador, pois ele diz o que a realidade é ao invés de interpretá-la, pois o que vale é o conhecimento. Entendeu? E isso, gente, entrou dentro das igrejas. Entrou dentro das igrejas. Ou seja, você conhece alguém, eu quero te fazer uma pergunta, você conhece alguém que era um cristão, uma pessoa que ia na igreja, falava de Jesus e de repente ela abandonou a fé? Se você conhece alguém assim, se você for ver mais de perto, provavelmente essa pessoa ela foi extremamente influenciada pelo racionalismo. Ela vai falar sobre ciência, ela vai falar sobre a lógica, ela vai falar, olha, isso não faz sentido, e se isso não faz sentido, eu não vou abraçar. Se existe alguma coisa na Bíblia que não faz sentido, eu vou rejeitar a Bíblia. As pessoas vão trocar a água suja da banheira e jogam o bebê fora, junto com a água suja. É isso que aconteceu dentro das igrejas, na história das igrejas. O racionalismo entrou nas igrejas de tal forma que as pessoas começaram a questionar algumas coisas. E nesses questionamentos, eles abandonaram a Bíblia. E juntamente com o abandono da Bíblia, elas abandonaram o Salvador, Jesus Cristo. É por isso que as pessoas desconfiam tanto da Bíblia. É por isso que dentro de muitas igrejas existe muito relativismo. É por isso que as pessoas, elas acham que podem escolher o que acreditar ou não da Bíblia. Isso não pode acontecer. A gente falou aqui como não devemos ler a Bíblia. Eu acabei de falar por que as pessoas desconfiam tanto da Bíblia. E agora a terceira coisa, eu vou falar por que a Bíblia merece confiança. Gente, nós somos uma igreja cristã. Nós acreditamos que Jesus é o nosso Deus, Jesus é o nosso Salvador. Nós cremos na encarnação de Deus em um ser humano. Ele veio em forma de homem, nasceu de uma virgem e habitou no meio de nós. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Se somos uma igreja cristã, nós cremos em Cristo. Mas sabe o que está crescendo dentro das igrejas? Muitas pessoas que falam assim, eu acredito em Jesus, mas não acredito na Bíblia. E eu vou mostrar para você que isso não pode acontecer. Sabe por quê? Porque Jesus acreditava na Bíblia. Jesus acreditava na Bíblia.
Como que você abraça Jesus e o que ele fala e nega a Bíblia? Porque Jesus acreditava na Bíblia. E eu quero ver com vocês alguns textos que vão revelar como devemos confiar na Bíblia. Estão comigo? Então eu vou mostrar agora, nesse momento, por que a Bíblia merece confiança. E a gente vai ver alguns textos. A gente não vai abordar a centralidade, o propósito central de cada texto. A gente vai ver como a Bíblia merece confiança a partir de cada texto que a gente vai ler. E o primeiro texto é Mateus capítulo 4, lá na tentação de Jesus. Então preste atenção, Mateus capítulo 4, eu vou ler dos versículos de 1 a 10. Vamos lá? Estão comigo? Então, relaxa um pouquinho aí, né? Renova suas forças, dá uma respirada e vamos lá. Mateus capítulo 4, versículo 1 a 10. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou Jesus a um monte alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu esplendor. E lhe disse: Tudo isto lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Jesus disse: Retira-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. Vocês perceberam uma coisa que se repetiu nas 3 tentações de Jesus? Eu não sei se você percebeu. Jesus foi tentado fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Jesus estava com fome, e então ele sofreu uma tentação física. Satanás tentou Jesus a transformar pedras em pão. Jesus também sofreu uma tentação, sabe do quê? De testar o cuidado de Deus. Uma tentação emocional. E Jesus, nessa tentação emocional, ele fala: não é isso que eu vou fazer. Deus falou para não fazer isso. E terceira e última coisa, o diabo falou: me adora e eu vou te dar os reinos, você vai reinar. Então Jesus, ele sofre uma tentação espiritual de adoração. Mas Jesus, ele vence as 3 tentações. E aí eu te pergunto, como Jesus venceu as tentações? Como Jesus venceu a tentação física, a tentação emocional da proteção de Deus e a tentação espiritual de receber glória? Como? Através da palavra de Deus. Nas 3 ocasiões, Jesus falou: está escrito. É através da palavra que a gente vence as tentações. É através da palavra que a gente consegue. Jesus, nas 3 ocasiões, falou que está escrito: nem só de pão viverá o homem. Está escrito: não ponha à prova o Senhor. Está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Está escrito. Sabe como que a gente vence as tentações? Pela autoridade da palavra, pela aplicabilidade, atualidade constante das Escrituras. A palavra está escrito, grega, é a palavra gegraptai. E essa é uma palavra que está no tempo perfeito, o que significa que foi escrito e permanece. É válido não apenas na ocasião em que foi escrita, mas na ocasião em que está sendo citada. Por isso Jesus não falou foi escrito ou estava escrito. Jesus falou está escrito. Essa é uma palavra relevante, inclusive nos dias atuais. Entende? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você crê nisso? Você crê que a Bíblia tem autoridade? Você crê que a Bíblia é atual? Você crê? Sabe por quê? Porque Jesus cria. Jesus cria nisso.
Vamos ver outro texto? Lá em Mateus capítulo 10, versículos 14 e 15 dizem assim: se alguém não os receber nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. Eu lhes digo a verdade, no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Sabe o que é interessante? Jesus estava falando para os discípulos irem a alguns lugares para falar sobre Jesus, para falar sobre o reino de Deus. E sabe de uma coisa? Jesus falou, olha, se algumas pessoas não receber vocês, no dia do juízo, quando o juízo chegar, haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Sabe o que é interessante? Jesus fala aqui sobre Sodoma e Gomorra. Você sabe o que aconteceu em Sodoma e Gomorra? Sodoma e Gomorra é uma das histórias mais bizarras do Antigo Testamento. Sabe? De uma certa forma misteriosa, Abraão barganha com Deus e Deus não destrói a cidade. 2 anjos visitam a cidade para decretar juízo. Homens queriam fazer sexo com anjos. Um homem chamado Ló entrega 2 filhas no lugar dos anjos para ter relações sexuais com esses anjos. Deus manda fogo do céu para cair sobre Sodoma e Gomorra. E ele ainda fala para Ló, você não pode olhar para trás, porque se você olhar para trás, você vai virar uma estátua de sal. Não é bizarro? Gente, ler a história de Sodoma e Gomorra é uma coisa muito maluca. Tem detalhes malucos. Mas sabe de uma coisa? Jesus crê nessa história maluca. Jesus crê na veracidade dessa história e ele compara o juízo de Deus no fim dos tempos a uma cidade chamada Sodoma e Gomorra. Ele fala, olha, o que aconteceu em Sodoma e Gomorra vai acontecer. Jesus cria no que aconteceu em Sodoma e Gomorra. Ou você compra o pacote todo da Bíblia ou você descarta. Entende? Se você escolhe crer na Bíblia, na verdade, se você não escolhe crer na Bíblia, na verdade você está escolhendo crer em você. Se Jesus errou em alguma coisa que disse, por que ele não teria errado em tudo? Ou seja, realmente não merece confiança. Mas sabe de uma coisa? Toda palavra de Jesus é digna de confiança, toda palavra de Deus é digna de confiança. Jesus cria em todo o Antigo Testamento. Você crê em todo o Antigo Testamento? Você confia na palavra de Deus? Jesus cria. Por isso não adianta você falar, eu gosto de Jesus, eu abraço Jesus, mas não abraço a Bíblia. Entende? Vamos ver uma outra história? Vamos ver um outro texto? Mateus capítulo 19. Os fariseus tentam pegar Jesus e fazem uma pergunta sobre divórcio e novo casamento. Então lá nos versículos 4 e 5, nos primeiros versículos de Mateus 19, os fariseus perguntam, olha, o homem pode se divorciar de sua esposa? Aí sabe o que Jesus respondeu? Vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne? Primeira coisa, perceba o que Jesus está falando aqui. Ele virou, na resposta dele aos fariseus, ele falou, olha, o Criador, Deus, fez homem e mulher. Então, primeira coisa, Jesus não era evolucionista. Jesus, ele era criacionista. Ele cria que Deus criou todas as coisas. Jesus cria que o Criador fez todas as coisas. Ele cria em Gênesis 1, 2 e 3. Agora, sabe o que é interessante? Quem escreveu Gênesis? Moisés. E Moisés escreveu o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios, não é? E olha só que interessante. Em nenhum momento Jesus fala assim, olha, vocês leram Gênesis? O que Moisés disse? Não. Jesus ele fala, vocês leram que no princípio o Criador fez homem e mulher e disse? Jesus está falando assim, sabe quem disse Gênesis 2:24? Por isso o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, os dois se tornarão uma só carne? Não foi Moisés que disse isso. Jesus está falando, Deus disse isso através de Moisés. Ele está falando, olha, o Criador disse, por essa razão. Jesus acreditava que Gênesis 2:24 era um decreto de Deus. Era a lei de Deus e não de Moisés.
Jesus está evidenciando que a mediação é mosaica, mas a origem é divina, a autoria é mosaica, mas a autoria maior é divina. Quem criou, quem falou sobre Gênesis foi Deus. Moisés apenas mediou, porque Gênesis é a palavra de Deus. Todo o Pentateuco é a palavra de Deus. Todo o Antigo Testamento é a palavra de Deus. O que valia no início permanece hoje pelos mesmos termos do princípio. Entende? Você crê nisso? Jesus cria nisso. Ou você abraça Jesus juntamente com a Bíblia, ou você nega os dois. Lá em Mateus capítulo 23, versículo 35, Jesus falou assim, e assim sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram, entre o santuário e o altar. Jesus utilizou o livro chamado Septuaginta. E a Septuaginta, que foi a Bíblia que Jesus usou, a Septuaginta começa com Gênesis e acaba com Zacarias. E ele fala sobre o primeiro e último livro. Desde o sangue de Abel, foi o primeiro assassinado, até Zacarias. E ele está falando assim, ele vai usar de Gênesis a Zacarias para falar o quê? Eu acredito em todo o Antigo Testamento. Eu acredito não apenas em alguns livros do Antigo Testamento. Eu acredito em tudo que está escrito, desde Gênesis até Zacarias, que era o último livro que Jesus, lá da Septuaginta, ele falou, eu acredito em todo esse livro. Eu não acredito apenas em algumas partes. Sabe o que Jesus falou lá em Mateus 5, 17 e 18? Não pensem que vim abolir a lei de Moisés ou os escritos dos profetas. Jesus ele não veio mudar a lei de Moisés ou dos profetas. Ele falou, eu vim cumprir a lei, eu não vim mudar a lei. Eu acredito na lei, eu acredito no Antigo Testamento e lhes digo a verdade, enquanto o céu e a terra existirem, nem a menor letra ou o menor traço da lei desaparecerá até que todas as coisas se cumpram. Jesus está falando, olha, nenhuma vírgula será tirada da lei. Então, se Jesus acreditava em cada vírgula, em cada ponto da lei, quem somos nós para achar que podemos falar, eu acredito nessa parte, nessa história do Antigo Testamento, mas essa aqui não. Jesus está falando, olha, nem a menor letra ou o menor traço da lei desaparecerá. Sabe por quê? Porque eu não vim mudar absolutamente nada do que foi escrito. Eu vim cumprir o que foi escrito. Lá em Lucas 16, 17, ele fala de maneira mais clara ainda. Ele diz, é mais fácil o céu e a terra desaparecerem que ser anulado até o menor traço da lei de Deus. Pega o menor traço da lei de Deus, que é o Yod, na língua hebraica. E ele fala assim, nem a menor traço deve ser alterado. Nós não podemos alterar a Bíblia, não podemos acrescentar nada a ela e não podemos tirar nada dela. Quem é você para falar que não crê na Bíblia? Você crê nisso? Jesus cria. Jesus ele cria em todo o Antigo Testamento. Jesus ele cria em todo o Novo Testamento. É lógico que ele não utilizou, mas Jesus ele cria na palavra de Deus. E a gente consegue utilizar inclusive mais versículos. Jesus, ele fala sobre o acontecimento mais importante do cristianismo. Sabe qual é o acontecimento mais importante da história da humanidade? A sua ressurreição. E ele baseia a sua ressurreição na história de Jonas. Ele fala lá em Mateus 12, pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Jesus ele está falando que a sua morte e ressurreição, ele está baseando a sua morte e ressurreição na história de Jonas. Não é incrível isso? Tem muitas pessoas que falam, Jonas, você acredita? Nossa, mano, isso é história só para contar para os nossos filhos. Imagina um homem ficar 3 dias e 3 noites na barriga de um peixe. Jesus ele fala, assim como Jonas, eu acredito nessa história. Isso não foi apenas uma história. Tudo isso aponta para uma grande narrativa e é por isso que as pessoas não conseguem entender. É por causa dessa racionalidade, as pessoas querem provar. Eu preciso entender, eu preciso de lógica, eu preciso
daquilo que Kant falou. Eu preciso do conhecimento. Se o conhecimento não consegue comprovar os fatos e a existência, eu vou anular. Entende? Jonas aconteceu, a história de Jonas foi real e Jesus baseou a sua ressurreição nessa história. Então não adianta você abraçar Jesus e abandonar a história de Jonas. Entende? A gente vê lá, por exemplo, Jesus falando como foi nos dias de Noé, em Mateus 24. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Jesus baseia a sua vinda na história de Noé. Sabe, essa história é muito maluca. Deus mandou construir uma arca, mandou água que matou toda a humanidade, só salvou a família de Noé? Pois é, a vinda de Jesus será da mesma forma. Você crê na volta de Jesus? Ela será como nos dias de Noé. O que aconteceu nos dias de Noé foi bizarro, as pessoas não acreditavam. E posso te falar uma coisa? Jesus vai voltar, você acredite ou não. E é por isso que a gente tem que crer na Bíblia toda. Jesus confiava na Bíblia toda. Você crê nisso? Porque Jesus acreditava. Não tem como acreditar em Jesus. Presta atenção nessa frase. Não tem como acreditar em Jesus e não acreditar na Bíblia. Ou você abraça todo o pacote, ou você nega. Ah, eu gosto muito de Jesus. É mesmo? Jesus é seu Salvador. Você crê que Jesus é Deus, se fez carne para morrer pelos seus pecados? Você crê nisso? Pois Jesus, esse Salvador, ele acreditava, ele cria na palavra de Deus. Eu quero encerrar essa mensagem falando sobre os perigos em desconfiar da Bíblia. Eu falei como não devemos ler a Bíblia, por que pessoas desconfiam tanto da Bíblia, por que a Bíblia merece confiança, e agora eu vou terminar falando sobre os perigos de você desconfiar da Bíblia. Gente, o primeiro perigo é que o racionalismo destruiu a fé cristã ao longo da história. Gente, ao longo da história, as pessoas que negaram a inerrância das Escrituras, a confiabilidade das Escrituras, abandonaram a fé. As pessoas que tentaram explicar os acontecimentos bíblicos a partir da ciência deixaram o racionalismo entrar dentro das igrejas. Isso produziu incredulidade e ceticismo, ao invés de produzir fé. O liberalismo, fruto do racionalismo, devastou o cristianismo no continente europeu. Se você for na Europa hoje, você vai ver igrejas vazias. As igrejas viraram museus. Sabe quais igrejas? As igrejas que formaram cristãos que evangelizaram o mundo inteiro. Essas igrejas estão fechadas. Sabe por quê? Porque negaram a inerrância, infalibilidade e confiabilidade da palavra de Deus. Os grandes seminários que levaram o evangelho para o mundo estão, em sua grande maioria, tomados pelos teólogos liberais, ou seja, aqueles que acreditam que a Bíblia não é a palavra de Deus, apenas contém. Isso acabou, olha para a história, isso é um perigo. Se você desconfia da Bíblia, você corre o risco de abandonar a sua fé. Sabe qual é outro perigo de desconfiar da Bíblia? Porque se a Bíblia não for a autoridade final na sua vida, alguém será. Esse é o relativismo. E é essa a lógica. Gente, para pensar. Seja honesto. Seja honesto. Se você vir e falar, eu vou acreditar nessa parte da Bíblia e nessa não, se você faz isso, quem é a autoridade final para determinar o que é certo e o que é errado? É você mesmo. Gente, a Bíblia que determina, Deus, ele é a lei moral. Deus é o que determina, ele é o padrão para sabermos o que é certo e errado. E isso é através da palavra dele, a palavra de Deus. É através da palavra de Deus que podemos saber o que é certo e errado. Sabe, qual é o nosso padrão de vida? E se você tira alguma coisa da Bíblia, no final a autoridade é você mesmo. Se a Bíblia não é a autoridade, se você adota apenas algumas partes da Bíblia, então você se determinou como autoridade. Eu te faço uma pergunta. É sério que você se acha tão bom assim? Nossa, como você é espetacular! Uau! A sua lógica e o seu conhecimento realmente deve ser incrível, né? Porque
Como? Você é muito esperto para determinar você mesmo, pela sua consciência, pela sua magnífica inteligência, o que é certo e o que é errado. É sério que você prefere fazer isso? Eu realmente decidi confiar na Bíblia. Ainda que eu não consiga costurar todas as coisas, ainda que algumas coisas para mim sejam difíceis de decifrar, ainda que eu tenha algumas perguntas, eu parto do pressuposto que eu posso até não conseguir explicar, mas eu confio na Bíblia. A Bíblia é a autoridade na minha vida, ainda que eu não consiga explicar, ainda que eu não consiga entender. Por isso, o ponto de partida é a autoridade da palavra de Deus na nossa vida. E você quer ver só? Eu vou te contar uma história. Há alguns dias eu estava no Pará. Eu conheci um pastor que virou um amigo, o pastor José Francinel. E o pastor José, ele evangelizou algumas tribos indígenas lá no estado do Pará. E ele me contou uma história que eu fiquei impressionado. Ele entrou numa tribo, aquela tribo começou a ouvir do evangelho, começou a ouvir de Jesus. Algumas pessoas entregaram a vida a Jesus. Algumas pessoas naquela tribo, algumas pessoas foram batizadas. Ou começou a acontecer genuínas conversões ali. O cacique estava bem interessado no que estava sendo pregado e ensinado. Mas, em um determinado dia, eles descobriram que uma das índias daquela tribo estava grávida. E ela foi ao hospital e descobriu que ela estava esperando gêmeos. E eu não sei se você sabe disso. Muitas tribos indígenas até hoje acreditam que quando uma mulher tem filhos gêmeos, eles devem salvar o primeiro filho que nasce e matar o segundo filho, porque o segundo filho não tem alma. Você sabia disso? Sabe o que aconteceu? O pastor Francinel, ele falou, olha, você não pode matar esse segundo filho. E eles falaram, por quê? Porque ele tem alma. E eles falaram, não tem alma, não tem alma. Sabe o que o pastor Francinel fez? Eu vou mostrar para vocês que esse menino tem alma. Sabe o que ele fez? Sabe o que ele usou? Ele abriu a Bíblia e ele mostrou que Abraão teve um filho chamado Isaac. Isaac teve filhos gêmeos chamados Esaú e Jacó. Eles cresceram, eles tinham alma. E eles foram usados por Deus na história. Sabe o que eles fizeram? Isso é incrível. Eles não mataram os gêmeos, um dos gêmeos. E sabe de uma outra coisa? Esses meninos gêmeos nasceram, cresceram, estão vivos até hoje. Sabe por quê? Porque o evangelho entrou naquele lugar e eles adotaram a Bíblia como autoridade, a palavra de Deus. Eles então falaram, se está escrito na Bíblia, então Deus está falando com a gente e nós iremos aceitar. Uau! Descredibilizar a autoridade da Bíblia é descredibilizar a autoridade de Jesus. Entenda isso. Jesus falou lá em João 14,6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Jesus ele fala, sabe o que é a verdade? Existe sim verdade absoluta. Eu sou a verdade. Eu sou a verdade. E sabe o que mais Jesus fala que é a verdade? Lá em João 17 ele fala, santifica-os, Deus, na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Jesus ele fala, existem duas coisas que são verdades absolutas. Eu e a palavra. A palavra de Deus é a verdade. Nega Jesus e você vai negar a Bíblia. Negue a Bíblia e você vai negar a Jesus. Porque Jesus acreditava que a Bíblia é a verdade. 2 Timóteo 3, 15 e 17 diz, desde a infância, Jesus falou para Timóteo, desde a infância, Timóteo, lhe foram ensinadas as sagradas escrituras, a palavra de Deus, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Entende? Paulo estava falando, olha, você foi ensinado através das Escrituras e é por causa da compreensão das Escrituras que você creu em Jesus. Eu vou te falar uma coisa, Timóteo.
Toda a Escritura é inspirada por Deus. É útil para nos ensinar o que é verdade e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Timóteo, a Bíblia é a palavra de Deus. A palavra inspirada aqui é a palavra sopro. É a mesma palavra utilizada inclusive na Septuaginta lá para Gênesis, quando Deus fala que soprou o sopro de vida nas narinas de Adão e ele viveu. Deus soprou as suas palavras através dos autores bíblicos e essa é a palavra de Deus. Toda a Escritura é soprada, inspirada por Deus e a palavra de Deus, que é a verdade, nos ensina o que é verdade. Ela que fala o que é certo, o que é errado. Não somos nós, é a palavra de Deus. Deus a usa para nos preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. E Pedro disse lá em 2 Pedro 1,20, acima de tudo, saibam que nenhuma profecia das Escrituras surgiu do entendimento do próprio profeta. Nenhuma. Nem do próprio profeta e nem de iniciativa humana. Sabe por quê? Porque esses homens foram inspirados, impulsionados pelo Espírito Santo e falaram da parte de Deus. Esses homens foram usados por Deus. E é por isso que nós cremos que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Você quer ouvir a voz de Deus de forma audível no seu ouvido? Leia a Bíblia em voz alta. Leia a Bíblia em voz alta. Por isso eu quero falar sobre parte da nossa declaração de fé da nossa igreja. Nós cremos que toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, é a palavra inspirada, inerrante, infalível e suficiente palavra de Deus e que seus autores foram homens, movidos pelo Espírito de Deus para escrever suas palavras. Ela, a Bíblia, é a nossa única e imutável fonte de fé e prática. Romanos capítulo 10, 17 fala: a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso, a autoridade da nossa igreja não é o pastor. A autoridade da nossa igreja é a palavra de Deus. Eu queria te sugerir fazer 4 coisas. Primeiro, creia na inerrância, infalibilidade e confiabilidade da Bíblia, como Jesus cria. Ele cria, Jesus cria. Quem é você para não crer? Quem é você para falar que abraça Jesus, mas não abraça a palavra de Deus? Segunda coisa que você deve fazer: elimine qualquer tipo de incredulidade em relação à palavra de Deus. Alex, tem muitas coisas, tenho muitas perguntas. Deixa eu te dar uma dica. Anote. Anote e vamos pesquisar, estudar juntos. Como responder a essas perguntas? Algumas perguntas são realmente difíceis, são difíceis. Vamos atrás. Coloque em xeque a sua compreensão. Coloque em dúvida a sua compreensão, ao invés de colocar em dúvida a palavra de Deus, entende? Terceira coisa, ame e leia a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia é a base da nossa fé. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. E se você não lê a Bíblia, pode ser que a sua fé perca força. E por último, se você quer se juntar a essa igreja, junte-se. Creia, crendo que a Bíblia é a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida. Até a próxima mensagem.